Vamos entrar aqui na lição, está no site. Elias teve de se esconder. Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 3. Uma das primeiras verdades que devemos aprender a respeito do nosso Pai Celestial é que Ele é perfeito em tudo e só faz o que é bom. Ao nos escolher para cumprir sua vontade, Ele nos deu o melhor que poderíamos receber, pois assim passamos a participar da sua glória. Como Ele não é Deus de confusão, todas as suas ordens são precisas e por isso devem ser obedecidas à risca. É o que eu falei durante a semana. Nós não podemos nunca achar que o plano de Deus é inferior ao nosso, porque às vezes o nosso plano parece ser melhor do que o plano de Deus. Foi o caso do Saul que estudamos na semana passada. O Saul, o que ele fez? Deus mandou ele destruir totalmente os amalequitas e não ficar com nada dos amalequitas, nem os bois, nem as ovelhas, nem as vacas. Mas aí ele achou com um povo, peraí, Deus está mandando destruir tudo, mas vamos poupar o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, o melhor dos bois, vamos oferecer, vamos segurar o rei Agaque. Para que destruiu logo o rei? Deve ter muito dinheiro por aí escondido. Então ele achou que o plano dele era melhor do que o plano de Deus. Não foi. Às vezes também nós achamos que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Não, fique atento, o plano de Deus é perfeito. Ainda que nós, na hora, sentimos que aquele plano é inferior. Elias, por exemplo, um homem que viveu, que foi alimentado pelos corvos, entenda bem, os corvos alimentaram lá o Elias. Depois nós tivemos o Elias sustentado por uma viúva. Alguém poderia dizer, que vida miserável, né? Comendo da boca do corvo que ia levar comida para ele. Depois dependeu de uma mulher que não tinha nada para comer. A mulher que tinha, não era uma viúva rica, né, que ia sustentá-lo, não, uma mulher que não tinha, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas Deus abençoou. E às vezes nós impedimos o plano de Deus, o agir de Deus na nossa vida, quando nós achamos que o plano de Deus, o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Deus sabe agir, Ele quer se manifestar na nossa vida. Então fique atento ao que Deus está falando. O Senhor nos dirige em tudo, mas dentro da sua palavra. Sem ela não há como Ele manter contato conosco. Jesus disse que era o caminho e a verdade e a vida. Por que eu dei ênfase aqui às letrinhas? Porque é o artigo definido, então nós temos que entender que não tem outro. E sem ele não poderíamos ir ao Pai. Da mesma forma, o Altíssimo não pode vir a nós sem Jesus, sem a palavra de Deus. Se alguém quiser lhe ensinar uma maneira diferente de manter contato com o Altíssimo, recuse-se, porque ninguém pode colocar outro fundamento. Paulo fala isso aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Então nós, de vez em quando, no movimento evangélico, né, vamos dizer assim, ou pentecostal, ou até neopentecostal, como eles querem colocar, aparece os modismos, aparece de vez em quando umas formas mirabolantes de adorar a Deus, de buscar Deus, é o chão que treme, entenda bem, é o altar que se quebra no meio, não sei o quê. Fica atento, irmão. Deus está na sua palavra, saiu da palavra, por mais que tenha o sobrenatural, foge. Deus está na sua palavra. Você não encontra Deus fora da sua palavra. Deus se manifesta na sua palavra. Deus está presente na sua palavra. É isso que eu tenho que ficar atento. É na palavra, como eu sempre digo, a pessoa às vezes fala uma coisa que é muito bonita quando você ouve alguém falar, né? É assim, no tempo de Deus eu vou ser curado. Não é bonito isso? Puxa, pessoa confiante, né? Mas não é bíblico. Porque no tempo de Deus nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. Isso é só um item só. E poderia falar de tantas coisas que às vezes a pessoa diz. Então, não saia da palavra. Deus está na sua palavra. É importante seguir cada direção dada nas Escrituras, uma vez que o Senhor está nessas informações para guiá-lo. Deixar de atender ao que Ele lhe fala é errar completamente. Se isso acontecer, você verá que, por ter desprezado a orientação divina, não será atendido. Ora, Deus não pode operar segundo o capricho humano, criando toda hora algo novo para que você escolha o melhor. E o melhor é o que Ele lhe deu, quer dizer, o melhor é Jesus, a palavra de Deus. É aquilo que eu falei, é o caminho dado por Ele. Mas de vez em quando nós achamos, o nosso caminho, a nossa ideia é melhor. Puxa, é o pregador do Evangelho. A Bíblia diz: aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
E às vezes a pessoa, não, eu tenho um ministério diferente. Não, então Deus falaria com você e falaria com a igreja também. Deus não é Deus de confusão, mas a pessoa acha, ele puxa o seu próprio interesse. Quer dizer, de ser algo que Deus também não está mandando ele fazer. Você tem que ficar atento ao que Deus está dizendo. Deus só fala pela palavra. Quando fora da palavra é o homem, é o desejo do homem, é a vontade do homem, mas não é o plano de Deus. Outra coisa importante, o altivo firma os passos de quem é bom e confia no que ele diz. Ao entender que Deus almeja que algo seja feito em sua obra, você o terá ao seu lado para confirmar todas as decisões a serem tomadas. E, então, seus pés não revacilarão. Os que decidem cumprir a missão recebida verão que a boa mão do Pai Celeste jamais os abandonará. Eles serão bem-sucedidos em tudo. Puxa, quando você está ligado ali na palavra, você se firma no que Deus diz, no que Deus está falando, pode ficar tranquilo. Ele mesmo diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele mesmo disse, os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão de passar. Então, quando você está firmado na palavra, dentro da palavra, agindo na palavra, caminhando na palavra, ou você verá intensamente a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus se manifestando, o poder de Deus confirmando as suas orações, porque a sua oração não é feita no desejo humano, na vontade humana, no sentimento humano, não, é feito na palavra, na fé, na convicção. Ontem eu falava daquela mulher hemorrágica, ela ouviu falar de quem? De Jesus. E aí nasceu nela o quê? Uma convicção, uma certeza. Que convicção é essa? Fé. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza. Então, com aquela certeza, ela foi, entenda bem, tocou nas vestes de Jesus, na mesma hora ela se sentiu curada. Quer dizer, não foi um desejo humano, foi a fé que veio quando ela ouviu falar de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar da palavra, nasce a convicção. Aí não é, quer dizer, não é uma convicção humana, é uma convicção dada por Deus, é uma coisa sobrenatural. Quer dizer, que você age. Aquela mulher teve que passar no meio do povo, ela tinha hemorragia, ela não podia estar ali pela lei de Israel, mas ela passou pelo meio do povo, ela tocou nas suas vestes, na mesma hora ela sentiu a sua cura. É isso que nós temos que ficar atentos ao que Deus fala, e com aquela certeza, com aquela convicção nós vamos agir e o poder de Deus vai operar. Com aquela convicção, com aquela certeza, o poder de Deus vai entrar em ação. Agora há uma luta muito grande nessa hora contra a carne, entre a carne e o espírito. Paulo fala bastante sobre essa luta espiritual que nós nem percebemos às vezes. A nossa mente começa a raciocinar, a pensar contra a palavra de Deus, colocando dúvidas, gerando dúvidas, e nós paramos e não agimos naquela convicção que tinha sido dada, naquela convicção que nós recebemos no início. Começamos a, puxa, mas se me descobrirem aqui, não, ela foi. Tanto que depois, quando Jesus perguntou quem me tocou, ela ficou calada, porque ela lembrou da lei. Eu não posso falar, se eu falar pode me apedrejar, eu tinha hemorragia, eu não podia tocar em ninguém, nem ser tocada, porque afinal de contas eu vou tornar a pessoa imunda. Aí já veio a dúvida de novo. Jesus insistiu, quantas vezes ele insiste conosco também. Haja pela fé, haja no que ele está falando. Bem, deixar que o Espírito do Senhor guie é a atitude. Além de você jamais ser derrotado, esse é o sinal que é filho de Deus. Puxa, bonito. Eu na oração ontem lá em Santo André, não via Deus fazer nada. Eu disse, Jesus, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus, só me dirige então na oração aqui. Aí falei sobre a vida, aí orei para os problemas respiratórios e Deus operou. Quer dizer, você tem que ficar atento, não é orar por orar, é orar no que ele fala. É orar no que ele diz, na direção que ele está dando. Isso não falando do ministro, do pastor. Ele deve falar na direção e não importar. Se aparentemente nada vai acontecer, Deus vai te honrar. Fica na fé, naquilo que Deus fala ao seu coração. Muito importante isso. Esse é o sinal que é filho de Deus. Não basta ficar dizendo a todos que ele é o seu pai. E por isso, você vencerá um dia. Quem é de fato do Senhor não perde uma só batalha. Aquele que traz sobre si a paternidade divina é respeitado em suas determinações. É que às vezes preste atenção nisso, nós somos filhos de Deus, mas nós não agimos como filhos. Nós somos, mas não agimos. O filho obedece ao pai. A Bíblia diz, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu aceitei Jesus, glória a Deus, você é um filho de Deus. Mas ao receber o filho, quer dizer, a receber a palavra, a instrução do Senhor, aí você está agindo como filho também. Então não basta ser filho, tem que agir como filho.
tem que andar como filho, tem que orar como filho, tem que fazer o que o pai diz verdadeiramente. Aí nós veremos. Jesus disse para os fariseus: vós tendes por pai quem? O diabo, porque é o pai da mentira. Então o filho de Deus, você não vê ele mentindo. É uma coisa que você vê logo. Se ele, eu disse um pregador, não é que você ature o adúltero, o desonesto, isso, aquilo, mas quando você vê a pessoa mentindo, é que ela está se submetendo mesmo ao quê? Às ordens do diabo, ao pai dela. Vós tende por pai o diabo, querer satisfazer o desejo do seu coração. Você errou, a pessoa pergunta, esse amigo, foi bom você falar, por favor, ore por mim. Se você não quiser se abrir para você, só vai, ore por mim. Aí você vai se abrir com quem tem que se abrir, mas pode ter certeza, um filho de Deus, ele não consegue falar mentira. É aquilo que eu sempre brinco aqui, né? E falo, mas falando a verdade, brincando com a verdade. O quê? Você estava em jejum, falando para todo mundo que é jejuar, e viram você comendo lá o macarrão com salsicha lá. E espalham para todo mundo, esse cara está em jejum, eu vi ele comendo. Ele disse, é mentira do diabo isso. Realmente ele não está comendo macarrão com salsicha, é macarrão com linguiça. Mas ele sabe do que eles estão fazendo, ele devia falar a verdade, mas não. Aí ele vai e ainda mente ainda acrescenta, não comi nada. Não, peraí. Então o filho de Deus não aguenta de maneira alguma, ele tem prazer em viver a palavra de Deus. Bem, voltando aqui, se a obra é do Altíssimo, ele dirige os passos de quem o chamou para fazê-la. Os que se entregam completamente a Deus aprendem a ser vitoriosos nas batalhas. Para essas pessoas não importa a provação, pois onde quer que tenham de lutar, sempre serão mais que vencedoras. Bonito isso aí, porque ele tem o quê? A parada do pai ali, né? Ele está na ordem do pai. Isso é importante. O Todo-Poderoso tem compromisso com aquele que se dispõe a obedecer a ele. Aqueles que seguirem as orientações divinas verão os mesmos resultados que os obedientes dos dias bíblicos viram. Foi o caso do Elias. Então Deus mandou Elias por ali. Deus, Senhor, eu vou me esconder, vai, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Mas peraí, Senhor, eu tenho que comer. Como é que eu vou comer lá? Como é que eu vou me alimentar lá? O que vai acontecer? Deus deu tudo para ele. Deus mandou. Então Deus mandou que os corvos alimentarem o Elias. Deus mandou quem? Depois ele sair dali, acabou a água do rio, ele foi lá para Serepta de Sidom, e lá Deus preparou uma viúva. Então quem é de Deus nunca ficará desamparado. Deus sempre estará no controle, mas nós não confiamos em Deus. Ficamos chateados às vezes no ministério. Às vezes a pessoa fica chateada. Poxa, você sai de São Paulo, você vai agora para o interior. Mas, meu Deus, é minha família, aqui tem escola para ele, tem aquilo. Não, meu irmão, se você é de Deus, Deus estará contigo. Deus fará de você uma bênção onde você estiver. A mesma coisa é você. Deixa Deus ficar no controle, que é muito bom. Terminando então. O modo de operar do Senhor não muda de geração em geração, continua o mesmo. Por isso, quem vai à luta em nome de Jesus retorna vitorioso. Deus sempre será com ele, Deus sempre será com quem crê nele. Em Cristo com amor, deixa a mensagem o missionário R.R. Soares. Fica atento então ao que Deus está falando e nunca ache que o seu plano será melhor do que o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Confiando no plano de Deus, você verá a glória de Deus. Deixa eu falar o Salmo 18 para você aqui. Ô meu irmão, é muito bom estar na presença de Deus. Salmo 18, versículo 30. O que diz o salmista para nós? No Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Amigo, confia no que ele diz, vá no que ele diz, acredite no que ele diz, se assuma naquilo que Deus diz. Como se assume? Confesse. A palavra confissão é falar a mesma coisa. O Dr. D.L. Oswald, no livro Curar Enfermos por Sair Demônios, você já leu esse livro? Ele tem um capítulo só sobre confissão. Depois ele escreveu um livro que é um resumo desse capítulo, chamado Testemunho da Fé. E ele fala sobre a confissão. Confissão é falar o que Deus fala. Confissão, qual é a confissão verdadeira? Então é a palavra de Deus. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro. Então qual é a minha confissão? É o que Deus diz, é o que eu repito constantemente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ah, eu sou diabético na minha família. Não, eu sou curado pela fé de Jesus. Mas você foi diagnosticado, então está amaldiçoado, está diabético. No outro dia está lá
Eu disse, Deus, tua palavra é verdade, eu não vou retroceder. Jesus, obrigado. Não adianta, diabo, tua diabetes está amaldiçoada, eu fui curado. Faz o tratamento do doutor, não estou mandando você parar com remédio, nada disso. Vai lá, mas fique na fé, na confissão verdadeira. Falando a palavra de Deus, você verá a glória de Deus. Amém?